Opa, vamos revisar um pouco de bioquímica? Um pouquinho a respeito de enzimas. Sabe o que são as enzimas? Sabe como é que elas funcionam? Vem estudar comigo, vamos revisar agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, canal gratuito. Aqui a gente foca principalmente na resolução de questões para explicar o conteúdo em cima de questões, tá? Mas nós também gravamos aulas com conteúdo de biologia, né? Estamos aqui justamente para gravar mais uma aulinha com conteúdo voltado somente para resumo, né, do assunto, para que você tenha uma aula só do conteúdo, tá certo? Depois a gente pega e responde algumas questões a respeito desses tópicos também, tá certo? A aulinha que eu trouxe hoje para vocês foi uma aula de bioquímica com um tópico específico de enzimas, para a gente comentar com vocês, tá certo? Então, primeiro passo, pessoal, as enzimas, elas, vou botar aqui para vocês, ó, em geral, são proteínas que atuam como biocatalisadores. Biocatalisadores. Biocatalisador, tá, gente? Numa questão, pode aparecer como um catalisador biológico, tá? As enzimas, elas funcionam como catalisadores orgânicos, compostos orgânicos que servem para acelerar reações metabólicas. Então, o papel da enzima, tá, pessoal, é acelerar a reação. Aceleram reações metabólicas. As enzimas servem para acelerar reações metabólicas. E como é que elas conseguem acelerar reações metabólicas? Elas atuam diminuindo a energia de ativação das reações. Ô Jean, o que seria uma energia de ativação? Você poderia perguntar isso para mim, né? A energia de ativação, gente, é a energia mínima necessária para uma reação acontecer. As enzimas, elas, quando estão presentes, elas fazem com que a reação aconteça mais rápido por diminuírem a energia de ativação. Os professores de química gostam de dizer que a energia de ativação é a quantidade de energia que você tem que fornecer às moléculas de reagente para que essas moléculas de reagente comecem a entrar em estado de agitação, que elas comecem a se chocar e a reação venha a acontecer, tá? Então as enzimas, quando elas estiverem presentes, elas vão diminuir essa energia de ativação. Com isso, pessoal, a reação ela vai acontecer mais rapidamente. Essa reação muito provavelmente aconteceria sem a enzima também, mas seria uma reação muito demorada. E isso muito provavelmente seria inviável para a vida, tá? O corpo da gente, pessoal, ele tem uma dependência da presença de enzimas. As enzimas, elas são necessárias para o bom funcionamento do organismo, tá certo? Um outro ponto importante que tem para a gente lembrar para vocês, ó, é que as enzimas, elas, em geral, elas são bem específicas para seu determinado tipo de substrato. Ô Jean, você poderia perguntar para mim, o que seria o substrato? O substrato é exatamente o reagente, né? A reação que será catalisada pela enzima. As enzimas, elas são bem específicas para o tipo de substrato onde elas vão atuar, tá certo? Por exemplo, pessoal, uma enzima conhecida como maltase. A maltase é uma enzima que atua na quebra da maltose. Em geral, ela é bem específica para esse tipo de quebra, tá, gente? Se chega algum outro tipo de componente ali, ele não vai sofrer ação dessa enzima. Então, as enzimas, elas são bem específicas para o tipo de substrato. Antigamente, tá, pessoal, os livros eles trabalhavam muito uma teoria conhecida como teoria da chave fechadura. Acho que muita gente já ouviu falar dessa teoria, ó. A teoria da chave fechadura é uma teoria que está relacionada à especificidade da enzima, né? Ela trabalha assim a enzima como sendo uma chave que é bem específica para a fechadura, que é o tipo de substrato, tá? Em geral, as chaves são específicas para determinados tipos de fechadura. As enzimas, em geral, são específicas para o tipo de substrato, que é o tipo de reação que elas vão
catalisar, tá? No que diz respeito à nomenclatura, tá, pessoal? O nome da enzima, a nomenclatura, ó, nesse caso que a gente estuda no ensino médio, a nomenclatura usual, geralmente a nomenclatura da enzima diz pra gente o que ela faz, ou o local onde essa enzima atua, e essa terminação que é típica de enzimas, que é a terminação ase. Terminação ase é típica para nome usual de enzima, tá? Então, amilase salivar. O nome da enzima diz pra gente o que é que ela faz, ó. Ela atua na quebra de amido, está presente na saliva, e a terminação ase de amilase indica pra gente uma terminação de enzima. DNA polimerase é uma enzima que atua na duplicação do DNA, na polimerização do DNA. Terminação ase é indicativo normalmente para enzima, tá? Eu sei que nem toda enzima tem nome popular, nome comum, digamos assim, com a terminação ase, né? Como é o caso da pepsina, da tripsina, da pitialina, né? Mas o nome usual da enzima geralmente diz pra gente mais ou menos o que é que ela faz, ou o local onde ela vai estar atuando, e vai ter a terminação ase aí presente também, tá certo? Outro ponto importante, pessoal, para a gente lembrar para vocês a respeito das enzimas, é que essas enzimas, elas vão ser influenciadas por alguns fatores, ó. Deixa eu botar aqui para vocês para a gente lembrar, ó. Alguns fatores que influem na atividade enzimática, que eu vou comentar para vocês. Só estou botando o tópico aqui para a gente comentar, ó. Alguns fatores que influem na atividade enzimática, que influenciam no fato da enzima atuar melhor ou não, tá? Primeiro passo, ó, temperatura. As enzimas em geral possuem uma temperatura ótima para o funcionamento. Por exemplo, pessoal, enzima que atua no corpo da gente normalmente funciona melhor por volta dos 36 graus. Se você variar muito essa temperatura, a enzima pode desnaturar. Se você aquece demais a enzima humana, por exemplo, ela vai passar por uma desnaturação. E a desnaturação muda a conformação espacial da molécula, fazendo com que essa molécula não venha mais a funcionar. Tá certo? Então a temperatura, se ela variar muito, ela pode provocar uma desnaturação. É importante lembrar, tá, gente, que nem toda enzima tem a mesma temperatura ótima de funcionamento. Existem enzimas de bactérias termofílicas que suportam altas temperaturas, 90 graus até 100 graus Celsius, tá? Mas as enzimas do corpo da gente normalmente funcionam melhor por volta de 36. Se aumenta demais essa temperatura, elas param de funcionar. É por isso que a gente, com uma febre muito alta, ela pode causar a morte do indivíduo. Uma febre muito alta pode fazer com que as enzimas venham a desnaturar e o metabolismo vai ficar praticamente comprometido, tá certo? Outro ponto importante para a gente falar para vocês, outro fator, né, outro dos fatores que influencia na atividade das enzimas, gente, seria o pH. As enzimas, elas também têm um pH ótimo para o funcionamento, tá? A gente tem sempre nos livros de biologia a citação das enzimas do sistema digestivo, como um ótimo exemplo para isso. Enzimas que atuam na boca atuam melhor em pH aproximadamente neutro, aproximadamente 7. Enzimas que atuam melhor no estômago atuam num pH ácido, né? Enzimas que atuam melhor no intestino atuam em pH básico, tá? Então as enzimas, por exemplo, na boca, né, a gente sempre cita a pitialina, amilase salivar. Ela funciona muito bem em pH neutro, aproximadamente 7. Pepsina, enzima que atua no nosso estômago, funciona muito bem no pH ácido, né? O pH do estômago gira perto de 3, pH bastante ácido, né? E a enzima tripsina, por exemplo, a enzima que atua no nosso intestino delgado. pH ótimo para a atividade dela é pH básico. Intestino delgado, pH entre 8 e 9 ali, que a gente vai encontrar. Tá certo? Então, as enzimas possuem um pH ótimo para o seu funcionamento. Lembrando a vocês que, gente, esses dois primeiros fatores que influenciam na atividade das enzimas, variação de temperatura e variação de pH, são fatores que podem provocar desnaturação da enzima, uma modificação da conformação espacial da molécula, uma alteração da estrutura terciária, até mesmo da estrutura secundária da proteína, fazendo ela parar de funcionar, tá certo? Outro fator que a gente pode citar para vocês, né, que influi na atividade das enzimas, é a concentração do substrato. Tá? Eu trouxe aqui um gráfico para você, você vai ver, ó, que quanto mais a gente aumenta a concentração do substrato, percebam que a velocidade da reação ela está aumentando também.
Só que até um determinado limite, né, gente? A partir de um determinado ponto, ó, percebam no gráfico, que mesmo que você aumente a concentração do substrato, a velocidade já vai ser máxima. Você não vai ter um aumento mais da velocidade. Aí, gente, nesse ponto, onde a partir daí, mesmo que você aumente a concentração do substrato, a velocidade não vai mais aumentar, a gente diz que foi atingido o ponto de saturação enzimático, tá certo? O ponto de saturação enzimático é o ponto no qual todas as enzimas estão ocupadas. E mesmo que você aumente a concentração do substrato, a velocidade não vai mais aumentar. Tá certo? Então, gente, essa concentração do substrato, que é o terceiro fator que eu estou citando para vocês, que influencia na atividade das enzimas, essa concentração do substrato, ela não provoca desnaturação, tá? Mas a ideia é, né, se você não tiver substrato suficiente, a velocidade da reação vai estar baixa. Se você vai aumentando a concentração do substrato, a velocidade da reação vai aumentando. Outro fator, tá, gente, que pode influenciar a atividade das enzimas é a presença de inibidores. Existem substâncias que podem atuar inibindo especificamente as enzimas. Existem inibidores competitivos de enzimas, né, que são substâncias que vão competir com a enzima para se ligar ao substrato. E existem inibidores não competitivos, né, que podem inibir mais diretamente essa enzima ainda. Tá? Os inibidores não competitivos, em geral, eles são mais fortes do que inibidores competitivos. Beleza? Outro fator que pode também influenciar a atividade de enzima, gente, é a presença de cofator coenzima. Não é toda enzima que precisa de cofator ou coenzima, tá, gente? Mas tem enzima que só funciona na presença deles. Até a gente diz assim, ó, trouxe um esqueminha aqui para você observar, ó, perceba. Quando a enzima está inativa pela ausência do cofator, a gente chama ela de apoenzima. A apoenzima é uma enzima inativa. Na presença de um cofator, uma coenzima, essa apoenzima vai se transformar em uma holoenzima, como vocês estão vendo aí nessa imagem, tá? A holoenzima é uma enzima ativa. Então, gente, tem muita enzima que precisa de cofator e coenzima para poder se tornar ativa. Deixa eu dar um exemplo para vocês, ó. A enzima DNA polimerase. DNA polimerase é uma enzima que precisa do íon magnésio para poder funcionar, tá? Então, esse magnésio ele termina ativando a atividade da enzima, né? Então, isso é um cofator necessário para a ativação da enzima. As vitaminas são ótimos exemplos de coenzimas. Vitaminas não são enzimas, tá, gente? Mas as vitaminas são necessárias para a ativação de alguns tipos de enzimas. Então, eles terminam sendo tão importantes quanto as enzimas, tá certo? Então, eu citei aqui, ó, gente, fatores que influem na atividade das enzimas. Variação de temperatura, variação de pH, variação na concentração de substrato, presença de inibidores competitivos ou não competitivos e a presença de cofatores ou coenzimas, tá? Que podem influenciar nessa atividade enzimática também. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre enzimas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando. Eu, você, até a sua aprovação.